A Globo está perdendo o controle do futebol? Essa pergunta parecia impossível há alguns anos. Afinal, durante décadas, assistir futebol na televisão brasileira significava praticamente uma coisa: ligar na Globo, mas agora, em plena Copa do Mundo, milhões de brasileiros estão acompanhando os jogos pelo YouTube. E não estamos falando de poucos jogos, estamos falando dos 104 jogos da competição transmitidos gratuitamente para todo o país. E no centro dessa revolução existe um personagem que ninguém imaginava que chegaria tão longe, um influenciador que começou fazendo lives descontraídas na internet e que hoje virou um dos rostos mais importantes da comunicação esportiva brasileira. Mas existe um detalhe que muita gente não sabe: a Cazé TV não pertence ao Casimiro. E quando você descobre quem realmente está por trás desse império, toda a história ganha uma dimensão ainda mais interessante. Eu sou Emerich e você está no Emerich FC e hoje vou te contar a verdadeira história da Cazé TV. Como ela nasceu, quem manda de verdade nos bastidores e por que a Globo se tornou sua principal rival e o que pode acontecer com o futebol brasileiro nos próximos anos. E já começo com uma pergunta para você responder nos comentários. Se você tivesse que escolher apenas uma transmissão para assistir hoje, Globo ou Cazé TV? Porque a resposta dessa pergunta revela muito mais do que parece. Para entender essa história, precisamos voltar alguns anos. Muito antes da Cazé TV existir, existia apenas Casimiro Miguel. E a trajetória dele está longe daquela história clássica de alguém que acordou famoso da noite para o dia. Casimiro chegou a cursar jornalismo, embora não tenha concluído a faculdade. Mesmo assim, encontrou espaço para trabalhar no antigo Esporte Interativo, canal que mais tarde se transformaria na TNT Esportes Brasil. Ali, Casimiro começou a desenvolver suas habilidades como comunicador esportivo. Ao mesmo tempo, participava de projetos de humor na internet, construindo uma identidade muito diferente dos apresentadores tradicionais da televisão. Enquanto muitos jornalistas seguiam um padrão mais formal, Casimiro apostava em algo mais simples. Parecia uma pessoa comum, sabe, conversando sobre futebol. Pode parecer pouco hoje, mas naquela época isso fazia uma enorme diferença. E foi aí, justamente no Esporte Interativo, que aconteceu um encontro decisivo para tudo que viria depois. Foi lá que Casimiro conheceu André Diniz e Fábio Lopes. Guarde esses nomes, porque eles são tão importantes para a história quanto o próprio Casimiro. Em 2015, o Esporte Interativo foi adquirido pela Warner. Pouco tempo depois, em 2017, Diniz e Lopes criaram uma empresa chamada Live Mode. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas existe uma grande chance de ela estar por trás de uma boa parte de conteúdo esportivo que você consome atualmente. A proposta da Live Mode era simples no papel, mas extremamente ambiciosa na prática. Eles queriam aproximar clubes, campeonatos e entidades esportivas do ambiente digital. Enquanto muita gente ainda pensava apenas na televisão, eles já enxergavam o potencial gigantesco da internet, e isso acabou se tornando uma vantagem enorme. A Live Mode começou ajudando clubes a monetizar conteúdos e a expandir sua presença digital. Aos poucos, passou a negociar direitos de transmissão e a desenvolver projetos cada vez maiores. E foi aí que surgiu a primeira grande batalha contra a Globo. Em 2020, aconteceu algo que mudou completamente o mercado brasileiro: a chamada MP do mandante. Essa medida permitiu que clubes negociassem seus direitos de transmissão de forma mais independente. Enquanto praticamente todos os clubes seguiam vinculados aos acordos tradicionais com a Globo, o Atlético Paranaense decidiu seguir um caminho totalmente diferente. E isso gerou uma verdadeira guerra nos bastidores. O clube vendeu os direitos das suas partidas para a Live Mode. De repente, os jogos do Brasileirão começaram a aparecer na internet em vez na televisão aberta. Algo que parecia impensável poucos anos atrás. E foi aí que justamente o Casimiro voltou ao centro da história. Em dezembro de 2020 aconteceu uma partida entre Atlético Paranaense e Vasco. A transmissão foi realizada pela internet, no YouTube, mas havia um detalhe especial: Casimiro é torcedor declarado do Vasco. E seus antigos colegas da Live Mode tiveram uma ideia simples e brilhante: por que não colocar o próprio Casimiro participando da transmissão? O resultado surpreendeu todo mundo. Mais de 40 mil pessoas pagaram
tiraram o dinheiro do bolso para assistir esse jogo. Naquele momento ficou claro que existia um público enorme querendo consumir futebol de uma forma diferente. Menos formal, mais próxima, mais espontânea, mais parecida com a conversa entre amigos. Só que o verdadeiro salto ainda estava por vir. E ele aconteceu por causa de um dos momentos mais difíceis da história recente do planeta, a pandemia. Durante o isolamento, milhões de pessoas passaram muito tempo dentro de casa. As lives cresceram, os streams cresceram e o consumo digital, boom, explodiu. E Casimiro foi um dos maiores beneficiados desse cenário. Suas transmissões misturavam futebol, entretenimento, reações e humor. Ele criou bordões, aproximou-se do público e construiu uma comunidade extremamente fiel. A conexão era tão forte que em 2022 ele chegou ao topo da Twitter mundial em número de assinantes pagos. Estamos falando de um brasileiro liderando uma das maiores plataformas de transmissão do mundo, algo impressionante. Mas ainda faltava o evento que mudaria tudo, a Copa do Mundo. E aqui existe uma história que pouca gente conhece. A Copa do Mundo de 2022 quase provocou uma transformação histórica no mercado de transmissões esportivas. Durante a pandemia, a Globo renegociou questões financeiras relacionadas aos seus contratos com a FIFA, nesse processo que acabou abrindo mão da exclusividade total dos direitos digitais. Talvez naquele momento isso não parecesse tão importante, mas anos depois essa decisão se transformaria numa das mais impactantes do mercado esportivo brasileiro, porque abriu uma porta. E quem atravessou essa porta foi justamente a Live Mode com Casimiro. E o Casimiro foi o principal rosto. Foi assim que nasceu oficialmente a Cazé TV. Criada em novembro de 2022, praticamente às pressas para aproveitar a oportunidade da Copa do Mundo, o projeto poderia ter dado errado. Muita gente duvidava, muita gente acreditava que ninguém conseguiria competir com uma estrutura consolidada há décadas. Mas aconteceu exatamente o contrário. A audiência explodiu, milhões de brasileiros migraram para o YouTube, os recordes começaram a cair e a Cazé TV deixou de ser apenas uma novidade para se transformar numa ameaça real ao modelo tradicional. E agora vamos entrar na parte mais polêmica dessa história. Por que existe uma discussão enorme sobre o que realmente fez a Cazé TV crescer? Alguns defendem que foi a tecnologia, outros acreditam que foi a distribuição gratuita, mas existe um terceiro argumento que talvez seja o mais forte, a linguagem. Enquanto transmissões tradicionais seguem protocolos rígidos, a Cazé TV apostou na proximidade. Os narradores brincam, os comentaristas interagem, os convidados participam de forma espontânea. Em muitos momentos parece que é uma reunião de amigos assistindo ali o futebol em casa, no bar. É uma transmissão convencional, correto? E isso atrai especialmente o público mais jovem. Por outro lado, existem críticas. Há quem diga que esse formato diminui o nível técnico das transmissões. Há quem prefere análises mais profundas e menos entretenimento. E essa é uma discussão legítima, porque estamos falando de dois modos completamente diferentes. O modelo clássico e o modelo digital. Qual deles vai vencer? Talvez nenhum, talvez os dois vão existir para sempre, mas uma coisa é certa, o mercado nunca será o mesmo. E existe um detalhe que pouco é conhecido. Muita gente acredita que Casimiro é dono absoluto da Cazé TV, mas isso não é verdade. Originalmente, a participação era dividida entre Casimiro e a Live Mode, porém, em 2025, ocorreu uma mudança importante. Casimiro vendeu sua participação direta na Cazé TV, só que ele não saiu do negócio, pelo contrário, ele se tornou sócio da própria Live Mode. Na prática, trocou participação em um único canal por participação em um grupo muito maior. Uma decisão empresarial que muitos especialistas consideram extremamente inteligente. Enquanto isso, a Globo observa um cenário completamente diferente daquele que dominou durante décadas. A emissora continua gigantesca, continua liderando diversas transmissões, continua tendo enorme influência, mas agora existe concorrência real e concorrência forte. Porque muitas vezes o público abraça algo novo justamente por estar cansado do antigo. Mas manter esse sucesso ao longo dos anos é um desafio completamente diferente. É fácil chamar atenção, difícil é permanecer relevante. Quanto maior o sucesso, maior a cobrança. Quanto maior a audiência, maior a pressão. E o futebol brasileiro sabe muito bem como funciona essa lógica. Basta uma sequência ruim
para surgirem críticas. Basta uma transmissão baixa do esperado para aparecerem questionamentos. Por isso, os próximos anos serão fundamentais. Mas independente do que acontecer, existe uma conclusão impossível de ignorar. Uma empresa criada recentemente conseguiu algo que parecia impossível: quebrar paradigmas, mudou hábitos de consumo, atraiu nova geração e obrigou os gigantes do mercado a se adaptarem. Eu acredito que a Cazé TV não veio para substituir a Globo ou nenhum outro canal. Ela veio para obrigar todo mundo a evoluir. E quando existe concorrência de verdade, quem ganha é o torcedor. Porque empresas precisam melhorar, precisam inovar, precisam ouvir mais o público. E isso beneficia quem está do outro lado da tela. Seja vendo pela televisão, seja pelo celular, seja acompanhando pelo YouTube, o futebol continua protagonista. E talvez seja a maior lição dessa história inteira. A tecnologia muda, as plataformas mudam, os apresentadores mudam, mas a paixão pelo futebol continua exatamente a mesma.